Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thiago Abreu. E hoje galera, a gente está aqui de volta para mais um tutorial. Eu quero mostrar hoje para vocês como criar uma arte esportiva utilizando o Vinícius Júnior como base. Ele já foi arte aqui no canal algumas vezes, mas é sempre muito interessante fazer artes com ele, justamente pelo carisma e pela forma como é fácil criar artes com ele. Hoje eu vou fazer essa arte aqui utilizando as ferramentas básicas do GIMP e todas as imagens que estão aqui sendo utilizadas vão estar na descrição do vídeo. Então peço que você deixe o like e se inscreva no canal. A primeira coisa que a gente vai precisar é vir no menu de arquivo e nova. Aqui a gente vai colocar em largura 1080 por 1350, beleza? Nas opções avançadas a gente vai mudar de inteiro de 8 bits para inteiro de 16 bits e vamos dar um OK. Depois que você fez isso, vai criar aqui uma nova camada. Essa nova camada vai ser feita com transparência, vai ser dado um OK e vamos agora selecionar a ferramenta de vetor. Essa ferramenta de vetores, a gente vai clicar mais ou menos aqui no centro para cima do lado direito, vamos puxar mais ou menos para esse ponto aqui, embaixo no lado esquerdo, e a gente vai puxar aqui, ó, pode deixar mais ou menos nessa posição, nessa função aqui. E aí, dê um clique e vários cliques aqui para poder fechar a seleção por fora, e quando chegar aqui perto de fechar com o último ponto, você vai segurar Ctrl, dar um clique, e agora você vai apertar Enter. Nessa parte, você vai selecionar a cor branca e vai puxar diretamente aqui para sua camada, para sua seleção que você fez. Agora vai apertar Ctrl Shift A para poder tirar a seleção e vir aqui na ferramenta de movimento para finalizar. Depois que a gente fez tudo isso, olha só que interessante. Não parece que foi feito nada, mas se a gente tirar aqui a ferramenta, né, a camada de fundo, a gente vai perceber que ela foi feita mais ou menos aqui uma nova seleção. Isso aqui vai ser super importante para a gente poder criar a imagem de modo geral aqui da nossa edição. Para isso a gente agora precisa de 3 imagens, essas 3 aqui, e a primeira que a gente vai utilizar é o estádio Santiago Bernabéu, o estádio do Real Madrid. Vamos puxar ele para cá e vamos jogar essa camada para baixo dessa camada inicial que a gente fez, beleza? Olha só, a gente pode até chamá-la de corte, tá? Vamos chamar ela de corte e agora a gente vai ver aqui com essa camada, apertar Shift S para entrar no menu de redimensionar. Vamos vir aqui na ferramenta de manter as proporções, tá? E aí a gente vai aumentar bastante esse estádio aqui, o Santiago Bernabéu. Beleza. Clica em redimensionar e está finalizada a edição. Você precisa manter exatamente o mesmo tamanho, as mesmas funções, as mesmas proporções? Não, brinque, se divirta fazendo essa edição. E aí depois disso a gente vai pegar essa segunda imagem, que é essa favela aqui, essa comunidade, provavelmente no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, pelo que eu percebo aqui. Parece, tá? Parece. Não sei se é, mas tá aí embaixo na descrição também para vocês baixarem. E aí a gente vai puxar mais ou menos nessa posição aqui. Vamos vir na ferramenta de redimensionar e vamos trocar para de espelhar. Ela vai ficar aqui, ó, em horizontal, na direção. Você vai clicar e vai fazer exatamente aqui com a ferramenta de movimento, o movimento para poder ajustar aqui desse jeito. Agora você vai vir aqui com a terceira imagem, que é essa imagem aqui desse céu. Eu só vou puxar aqui, ó, no menu de camadas, vamos puxar para cá e vamos puxar aqui para cima, mais ou menos desse jeito. Shift S novamente para entrar no menu de redimensionar e aumenta aí bastante esse céuzinho aí que você está fazendo. Beleza. Clicou em redimensionar, agora a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar fazer com que tudo isso aqui pareça uma coisa só. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, pega com a ferramenta no menu de camadas, na realidade, aperta com o botão direito em cima da primeira camada, que é esse céu. A gente vai adicionar uma máscara a essa camada, uma máscara que vai ser branca. Clica em adicionar, vamos vir na ferramenta de pincel, e agora, com um tamanho mais ou menos aí em 900, tá? E o pincel com hardness 0,75, a gente vai só dar uma leve puxada aqui desse jeito. Olha só que interessante que a gente fez. Beleza. Agora já está parecendo que está meio que a mesma coisa. É o mesmo céu daqui, é o mesmo céu daqui. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com a camada de baixo. Nós vamos adicionar uma máscara. Adiciona. E vamos aqui, ó, puxar mais ou menos dessa forma com o mesmo pincel, tá? O mesmo pincel vai ser feito, vai ser colocado aqui. Olha só que legal, que interessante. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com essa camada aqui do estádio, né? Com o estádio do Real Madrid. Adicionou a máscara e agora vamos só dar uma leve, bem leve tirada aqui desse céu.
Beleza. Agora a gente vai selecionar aqui o céu novamente, vamos puxar ele mais ou menos nessa posição aqui. E agora, gente, a gente vai precisar fazer uma coisa bem importante. Nós vamos criar uma camada, um grupo de camadas, e nesse grupo de camadas a gente vai jogar tudo que a gente já fez aqui para dentro, principalmente desse background aqui, tá? Isso aqui a gente vai chamar de backup BG, backup do background, tá? E a gente vai agora duplicar esse grupo de camadas. Nós vamos agora tirar a visibilidade desse backup e na cópia nós vamos apertar com o botão direito e vamos vir em combinar grupo de camadas. E agora vem na ferramenta de cores, vem na ferramenta de saturação e vem aqui no Scale e puxa ele completamente para baixo, para zero, justamente para ficar sem cor. Dá um OK e agora você pode fazer uma edição aqui simples. A gente depois vai fazer uma edição com todas as imagens já colocadas, mas aqui nesse momento a gente vai manter só sem a saturação, beleza? E aí a gente vai agora fazer o seguinte, primeira coisa, nós vamos mexer, vamos brincar aqui agora com as renders que a gente tem do Vinícius Júnior. A primeira vai ser essa aqui, eu vou clicar e arrastar para cá, e essa render especificamente nós vamos precisar apenas da cabeça do Vinícius Júnior. Como é que a gente faz isso? A gente vai selecionar a ferramenta de vetores e essa camada aqui, ela já veio recortadinha. Isso aqui já facilita, né? Mas a gente vai precisar única e exclusivamente aqui do pescoço do Vinícius para cima, tá? Então é só puxar aqui mais ou menos dessa forma aqui. Não precisa ser uma edição, um corte, muito certinho não, tá? Só pouca coisa. E aí a gente vai selecionar tudo. Vamos fechar a seleção aqui do outro lado. E aí, como eu disse para vocês, já que já está cortadinho, já facilita. Se você quiser depois dar uma refinada nesse corte, fique à vontade. Depois que você finalizar aqui, ó, com o Ctrl apertado, você vai dar um clique em cima do primeiro ponto, vai apertar Enter, e aí você fez a seleção. Vai apertar Ctrl C e Ctrl V. E aí você vai fazer, você vai copiar e colar a cabeça do Vinícius Júnior justamente aqui no mesmo local. Vai apertar aqui nesse botão de criar uma nova camada que ficou em verde para você fazer com que a camada flutuante, a seleção que você fez, vire uma camada mesmo. E aí você vai pegar essa imagem aqui do Vinícius Júnior completa e vai excluir. Depois que você fez isso, vem na ferramenta de mover. E aí você já tem a sua cabeça de Vinícius Júnior aqui flutuante. Depois disso, você vai vir aqui em Shift S para entrar no menu de redimensionar, vai clicar e arrastar aqui mais ou menos nessa posição para poder manter aqui só a cabeça dele aqui. Vamos lá, mais ou menos nessa posição aqui, ó. E aí a gente consegue ter uma ideia do que vai fazer. Clica em redimensionar e agora sim a gente já tem a imagem completa. É assim que a gente precisa que ela fique. Qual é o próximo passo, né? O que a gente vai precisar fazer novamente? A gente vai precisar vir aqui nessa imagem aqui do Vinícius Júnior. Vamos puxar essa nova camada e vamos botar ele para cá mais ou menos. Vamos redimensionar essa imagem mais ou menos dessa forma aqui, tá? Desse jeito e vamos botar aqui, nessa posição. Vamos jogar aqui um pouquinho mais para baixo, vamos aumentar aqui um pouquinho mais, enfim, vamos jogar aqui nessa posição. Show de bola! Depois que você fez isso, clica no menu de redimensionar. Agora o Vinícius Júnior está usando a camisa 7, então é bem importante que a camisa 7 ela fique bem em evidência, justamente porque é a camisa mais importante do Real Madrid. E agora a gente vai pegar essa imagem aqui dele todo pimposo, todo feliz, porque acabou de meter um golaço, provavelmente, e aí a gente vai conseguir fazer o seguinte, vamos redimensionar novamente aqui essa imagem, vamos jogar ela mais ou menos nessa posição aqui, ó, na direita, perto da orelha, e vamos jogar aqui nessa posição, beleza? Show de bola! Agora vai clicar no menu de redimensionar e vamos agora para a terceira. Ele todo felizão, comemorando pra caramba. Puxa essa imagem para cá e vamos jogar aqui nessa posição. Depois que você fez isso, só redimensionar novamente. Só puxar para cá e aí você vai redimensionando, redimensionando, redimensionando até deixar ela do tamanho e do jeito certo. Beleza. Depois que você fez isso, é só clicar em redimensionar. Agora a gente vai ajustar aqui só as localizações, digamos assim, dessas imagens. Essa aqui pode vir um pouquinho mais para cá. Essa aqui, que está com o número 7 bem em evidência, puxa ela um pouquinho mais para cima só. Beleza? E essa aqui que a gente tem aqui dele comemorando pra caramba, a gente pode puxar para cá. Beleza?
Vamos puxar aqui, essa aqui um pouquinho mais para cá também. E aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nessa imagem aqui de cima. Nós vamos simplesmente criar máscaras de camada para todas essas camadas que a gente fez, tirando a camada da cabeça, tá? Vamos adicionar uma máscara de camada, vai ser sempre uma máscara branca, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, selecionando a máscara, nós vamos começar a esconder algumas coisas. Primeira coisa, vamos pegar aqui o pincel e vamos começar a esconder essa parte aqui. Não a mão dele, né? Porque aí vai ficar esquisito. Mas aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, da camisa, não precisa ficar tão aparente. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com esse aqui. Pode até esconder mais aqui no caso. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com esse aqui. Show de bola! Olha só que interessante e que fácil de fazer. Beleza. Esse aqui eu acho que ficou até demais. Espera aí. Opa. Ctrl Z, né, para poder tirar. E aí, depois que a gente fez isso, vem aqui na ferramenta de mover. E agora, gente, a gente pode fazer algumas coisas aqui interessantes. A primeira delas, e mais importante de todas, eu acho, é criar uma camada, um grupo de camadas novamente. E aí a gente vai jogar todas essas camadas que a gente fez aqui para dentro da imagem do Vinícius Júnior, incluindo essa camada da cabeça, tá? E agora a gente pode fazer o seguinte, eu quero selecionar, deixa eu tirar aqui só a cabeça aqui, porque eu tô achando que ficou pequeno todas essas outras. Então eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa eu vou redimensionar, vou aumentar aqui um pouquinho mais essas imagens aqui, tá? Vou redimensionar mais ou menos dessa forma, não vou redimensionar muito, mas vou redimensionar. E aí eu vou deixar mais ou menos aqui nessa posição. Agora sim eu posso puxar a cabeça aqui para dentro de novo. E agora nós vamos fazer o seguinte, com esse grupo de camadas que a gente fez, a gente vai novamente duplicar. E aí a gente pode até chamar isso aqui de backup Vini. Backup Vini. E aqui, novamente, nós vamos fazer a mesma coisa. Apertar com o botão direito, vamos combinar o grupo de camadas, vamos desabilitar aqui a visibilidade do backup do Vinícius Júnior e vamos vir aqui no menu de cores, saturação e vamos tirar a escala de saturação para deixar tudo em preto e branco. Beleza. Agora que a gente conseguiu finalizar essa parte, a gente pode até puxar isso aqui um pouquinho mais para cá, a gente pode agora começar a trabalhar os textos. Como é que a gente vai fazer para trabalhar os textos aqui? Primeira coisa, nós vamos clicar aqui com a ferramenta de texto, vamos dar um clique e vamos escrever, pode ser Vinícius. Gostei aqui dessa Mr. Dafoe, tá? Eu vou deixar o link dela embaixo também na descrição. Gostei dessa Mr. Dafoe aqui e vou manter essa fonte. Olha só, Vinícius então, como se fosse meio que uma assinatura, né? Ficou bem legal. A gente pode selecionar aqui novamente o texto. Eu aumentei esse texto aqui para 150. E vou só tirar aqui um pouquinho do espaçamento entre as letras. Eu vou deixar em -2. E aí, vou selecionar aqui novamente, tá? Vou botar aqui, ó. Eu apertei Enter para poder pular. E vou botar Júnior aqui embaixo. Vinícius Júnior. E aí a gente pode até diminuir aqui um pouco o espaçamento entre as linhas, né, também. Acho que vai facilitar. Olha só que interessante. Aí a gente conseguiu fazer isso aqui. Depois que a gente criou esse texto, eu gostei desse texto desse jeito especificamente? Eu acho que não. Mas eu vou aumentar aqui um pouquinho mais o nome Júnior, tá? Para isso aí, para a gente poder chegar num consenso aqui, eu acho que vou botar em 190. E vou diminuir aqui um pouquinho mais o espaçamento entre as linhas. Deixa eu ver. 105. Parece que ele ficou bem... Se eu der um espaço aqui, eu acho que vai ficar legal. Ou dois. 2 espaços eu acho que ficou legal. E aí a gente vai ter esse texto mais ou menos dessa forma aqui. E aí, para a gente poder diminuir um pouquinho mais esse texto, a gente pode simplesmente apertar Shift S mesmo, para poder redimensionar e deixar ele um pouquinho menor do que isso aqui. Ficou bem grande, né, o texto. Só que só foi para ajustar, então acho que vai melhorar aqui se a gente fizer desse jeito. Vinícius Júnior, a gente agora pode pegar essa imagem aqui, né, esse logo do Real Madrid. O link também está embaixo aí na descrição. Vamos redimensionar e vamos diminuir bastante aqui esse logo, esse escudo do Real Madrid, todo em preto e branco, né? Porque já facilita aqui bastante na hora da edição. Beleza. Ó, aqui. Show de bola. Tá aqui. Clica em redimensionar e agora vai pegar aqui essa camada escrito Vinícius Júnior e vai puxar ela toda aqui pro lado. Se você quiser, pode até dar uma rotacionada.
você pode utilizar o menu Shift R para entrar aí no menu de rotacionar, tá? E aí eu vou deixar aqui na rotação em menos 4,30, tá? Desse jeito. Clica em rotacionar, seleciona aqui novamente aqui o texto e joga ele um pouquinho para cima. E vem aqui na cópia de Real Madrid e joga mais ou menos aqui, deixa eu ver. Pode jogar até aqui, ó. Acho que vai ficar legal. Aqui no meio. Ó. Se ficar muito esquisito, depois dá para trocar, né? Ó. Vinícius Júnior. Ah, eu gostei. Mas se você não gostar, pode botar aqui embaixo, ó. Desse jeito, aqui em cima. Contanto que ele esteja rotacionado. Eu acho que vai ficar melhor se ele ficar rotacionado também. Já que a gente está trabalhando aqui com a fonte toda rotacionada. Vinícius Júnior, tá aí. Ou você pode botar sem texto também. Olhando assim não parece, né? Não combina, parece. Então deixa eu mudar aqui. Para a ferramenta de texto, novamente, a gente vai botar aqui Vinícius, tudo em maiúsculo. Vinícius. E vamos botar aqui Júnior, tá? E aí a gente pode aumentar isso aqui para, sei lá, 150 novamente. Só que a gente vai mudar aqui só a fonte. A fonte, eu tenho várias fontes aqui, então a gente vai botar aqui uma outra fonte. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar uma que seja interessante. Ah, aliás, espera aí, deixa eu ver. Eu acho que essa aqui vai ficar legal, ó. Cinzel, tá aqui. Cinzel Heavy. Olha só, legal, hein? Gostei da Cinzel Heavy, mas eu acho que a Bold vai ficar melhor. Que aí vai ficar parecendo até com a fonte do Real Madrid da temporada mesmo, né? Então vai melhorar. Deixa eu ver aqui. Menos 40. E vamos jogar essa fonte aqui para cima, tá? Deixa eu ver. Gostei, mas não tanto. Pera aí. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais esse texto aqui especificamente. E aí a gente consegue ter uma base melhor. Vou aumentar aqui um pouquinho. Acho que aqui vai ficar legal. 185 com 150 de Vinícius. E aí a gente bota aqui um pouco menos na altura, pode ser menos 65, vai? Vem na ferramenta de movimento, Shift S para entrar no menu de redimensionar. Vamos redimensionar aqui esse texto, mais ou menos para essa posição aqui, ó. Show. Redimensiona. E novamente vamos puxar aqui esse texto aqui esse logo do Real Madrid. Show. O escudo do Real Madrid novamente vai sendo puxado aqui, vai sendo diminuído para poder caber aqui. Beleza. Olha só. Vou botar aqui exatamente em cima do V. O link da Cinzel vai estar também aí embaixo na descrição, tá, gente? Tanto dela quanto da outra que não deu certo. E aí a gente bota aqui assim. Pode ser. Esse texto aqui a gente joga um pouquinho mais para cá. Esse aqui a gente joga um pouquinho mais para cá. E aí a gente pode fazer o seguinte agora. A gente pode fazer uma outra modificação. Vamos criar aqui uma nova camada com transparência. Vamos dar um OK. E vamos fazer aqui uma seleção retangular. Essa seleção retangular a gente vai colocar aqui em preto, tá? Seleciona aqui, ó. Achei que ficou até grande. Vou botar assim desse tamanho. Vamos jogar aqui a cor preta. Shift S, Ctrl Shift A para poder tirar a seleção. Duplica essa seleção. Vem na ferramenta de movimento e joga aqui para baixo, mais ou menos aqui assim, e mais ou menos aqui assim. Deixa eu ver, não ficou muito grande, né? Ficou grande demais. Então, ó, vou selecionar aqui, ó, a ferramenta de retângulo. Eu vou cortar isso aqui. Pode cortar até quase na metade, ó. Beleza? Ctrl Shift A para poder tirar a seleção. E aí a gente vem para cá, mais ou menos nessa posição aqui. E vamos duplicar. Vamos duplicar e vamos jogar para cá, ó. Dessa forma. Por quê? O que eu quero botar aqui? Eu quero botar o país, eu quero botar Brasil, cara. Eu quero botar o Brasil aqui. E aí eu vou pegar aqui a ferramenta de texto. Vou escrever também com a Cinzel. Vamos botar Brasil. Brasil. E aí a gente faz o seguinte. Deixa eu ver aqui se eu consigo rotacionar essa fonte. Eu vou botar aqui, ó, em ângulo menos 90, tá? Para poder ficar exatamente do tamanho que eu quero. E aí a gente vai ajustar ela aqui. Gostei, mas eu preciso de uma outra coisa. Eu preciso que essa fonte aqui, ó, ela esteja com um espaçamento maior. Vou botar em 10, tá? E aí, Shift R,
para rotacionar, quer dizer, menos 90, rotaciona, vem na ferramenta de movimento e joga para cá mais ou menos. E aí, vamos ajeitar aqui, ó, de novo, essa parte aqui, essa parte aqui, nessa posição. Show! A gente pode agora até combinar abaixo, né, para poder manter isso aqui como uma coisa só. Shift S para entrar no menu de redimensionar, e aí a gente redimensiona e deixa mais ou menos nessa posição. E agora, gente, que a gente finalizou tudo isso, a gente pode fazer o seguinte. Podemos clicar com o botão direito em cima dessa primeira camada aqui que a gente fez, tá? Essa primeira camada, a gente vai apertar em foto do que é visto. Agora, tudo que está visível pode ser editado como uma coisa só. Aí a gente vai pegar aqui a ferramenta de cores, vamos vir na ferramenta de curvas e vamos jogar aqui as curvas para baixo, mais ou menos dessa forma, desse jeito aqui, ó, nesse ponto, e vamos botar uma outra curva aqui, ó, sendo uma curva ascendente, dessa forma, tá? Então, se você quiser, a entrada vai ser em 61,83 e a saída 66,41. Dá um OK. E agora a gente vai vir aqui no menu de exposição. Aqui a gente vai aumentar um pouquinho só a exposição em 0,200 e no Black Level a gente vai diminuir aqui um pouquinho para poder ficar um pouco mais opaco. Vamos botar aqui em OK e vamos vir agora na ferramenta de cores e vamos vir em níveis. Aqui nos níveis nós vamos puxar aqui os tons de preto para ficarem mais próximos, né, mais pretos ainda, e vamos jogar aqui esse tom de cinza, esses tons médios aqui para recortar a entrada em 0,94. Dá um OK. E vamos vir agora na ferramenta de cores novamente e vamos agora selecionar a ferramenta de brilho e contraste. A gente pode diminuir um pouquinho o brilho dessa imagem para poder melhorar um pouco mais e aumentar o contraste, que vai ficar bem legal e dar um pouco mais de textura a essa imagem. Vamos dar um OK e vamos agora fazer o seguinte, olha só a diferença que isso aqui já tem, olha só que interessante, mas a gente vai agora aplicar o seguinte, vamos apertar com o botão aqui de criar uma nova camada com transparência, vamos dar um OK. Vamos selecionar aqui a cor branca e vamos jogar aqui para dentro. Vem no menu de filtros. E agora a gente vai vir aqui em ruído, ruído CE It. Esse ruído a gente vai dar um OK e vamos diminuir aqui, ó, vamos mudar o modo de mesclagem desse ruído. Qual vai ser o modo de mesclagem que a gente vai estar utilizando? A gente pode utilizar o multiplicar. Olha só que legal que fica. Mas aí a gente vai diminuir aqui um pouquinho a opacidade desse multiplicar. Podemos botar tanto nele como no Luma escuro. Eu acho que o multiplicar fica melhor, ele dá um pouco mais de brilho. E aí a gente tem essa finalização aqui, com essa imagem bem legal sendo criada, utilizando apenas as ferramentas básicas aqui do GIMP. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Não esquece, por favor, de deixar o like, de se inscrever, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!